Olá pessoal, espero que estejam todos bem, né? Agora a apostila 3 já rolando. Na aula de ontem a gente explicou algumas coisas sobre a questão da classificação dos ângulos, quanto ao número quanto aos lados. E hoje eu começo esse vídeo, essa aula, corrigindo os testes que ficaram, né? Com 11 palitos de fósforo idênticos, Marcelo montou a figura 1, que é esta que vocês estão vendo, mostrada a seguir, que pode ser associada a um triângulo isósceles. Aí, ó, Marcelo pretende arranjar os 11 palitos sem os quebrar, de forma a montar uma figura 2, que possa ser associada a um triângulo escaleno, e em seguida uma figura 3, que possa ser associada a um triângulo equilátero. Analisando a quantidade de palitos, é correto afirmar que Marcelo conseguirá montar as figuras 2 e 3? A figura 2 ele até consegue, basta mudar um palito de lugar ali que você tem um triângulo escaleno. Conseguirá montar a figura 2, mas não a figura 3? Ora, a figura 2 a gente já concordou. Por que não dá para garantir que ele monte a figura 3? Porque ele tem 11 palitos, ou seja, não tem como você... E o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Ou seja, se você pegar 11 e dividir por 3, você não consegue. Então a 3 você não consegue montar, então você já não precisa nem analisar as outras alternativas que nós temos aí. Alternativa B, ok? Na seção em casa, ele pede para você escrever o nome deste triângulo, no exercício 1, né? Escreva seu nome. Como que você nomeia um triângulo? Vamos atrair coisas boas para a nossa vida. Nomear esse triângulo como bom, ou seguindo as orientações, né, do vértice e tal. OBM, tá? Nomeie seus vértices. Então, nós temos o vértice O, o vértice B e o vértice M, tá? Nomeie seus lados. Um lado que nós temos é o OB, outro lado BM e outro lado MO. Nomeie, dê o nome de seus ângulos internos. Ó, o que diferencia o ângulo, aquele chapeuzinho. O B e o M. Com o auxílio de uma régua, classifique-o quanto às medidas de seus lados. Apesar de ser confuso, este é um triângulo escaleno, tá? Porque as três medidas são diferentes. Um exercício importante que nós temos aí no item 2. No plano cartesiano, considere os pontos 1, 5 e 10, 2. Represente os pontos P e Q na figura abaixo. Então, nós temos 1 e 5. 1 e 5, está aqui o ponto P representado. Ponto Q, 10 e 2. Então, aqui é o ponto Q, tá? Estão representados. Considere um ponto R de coordenadas R. De coordenadas não sabemos, é a coordenada horizontal dele, em que o símbolo interrogação representa a primeira coordenada de R. Sabendo que os pontos P, Q e R estão alinhados, determine o valor do símbolo interrogação. Então, pessoal, olha bem para esse desenho. Como você vai fazer isso aí na sua apostila? Como você vai identificar, como que você vai apontar o local em que este ponto estará localizado? Nós temos que ver que ele vai ficar alinhado com o ponto P, e com o ponto Q. Então, ó, se a gente pega uma régua e traçar aí, você pegar uma régua e traçar aí no seu, e traçar aqui, ó, se você pegar uma régua e traçar aqui neste período, você traçar uma régua neste trajeto, como que você vai fazer para identificar? Depois que traçou a régua, você vai achar o quê, ó? Qual é a coordenada deste ponto, de forma que ele fique alinhado com os pontos P e Q. Ou seja, traçada uma régua, ó, a ordenada dele é 3, ou seja, a ordenada vertical dele é 3. Então, ó, se você traçar uma régua daqui, ó, com a sua régua vai sair retíssimo, que eu sei disso. Vai sair retinho aqui, ó, uma régua que vai passar por aqui, ou seja, no ponto 7 e 3. Com a sua régua você vai fazer algo, vai ficar reto aí no caderno de vocês.
E aí, com o auxílio da régua, desenhe a reta PQ, determine as coordenadas do ponto em que essa reta intersecta o eixo horizontal do sistema de coordenadas. Pessoal, o sistema de coordenadas no eixo horizontal, se você pegar retinho com a sua régua aí, você vai vir aqui, ó, passando também pelo ponto Q, ele vai cruzar esta reta lá na frente no ponto 16 e 0, muito provavelmente. Depois, na live, eu trago para vocês a correção deste valor, tá ok? E vamos para a nossa aula de hoje, classificação de um triângulo quanto às medidas de seus ângulos internos. Nesta atividade, você vai construir um triângulo no GeoGebra. No caso, como nós não estamos no colégio, vocês não vão poder fazer essa atividade no Chrome. Então, eu vou fazer aqui para que vocês possam ver, ó, de modo que possa movimentar seus vértices e observar o comportamento das medidas de seus ângulos internos. Para iniciar a atividade, você deve estar com a tela do GeoGebra em branco, com as configurações indicadas pelo seu professor aplicadas. Ou seja, claro, quem puder abrir o GeoGebra aí no computador, pode fazer isso e depois só me fala como que foi a experiência de construir, tá? Pode ir fazendo isso, acompanhe aí com a sua apostila para você ver o que vai acontecer nesse vídeo, tá bom? Aí no item 1, tá lá, usando o comando ponto, crie os pontos A, B e C na tela do GeoGebra. Ou seja, usando o comando ponto, ó, vem aqui, ponto. Quais são as coordenadas do ponto ABC? O ponto A tem coordenadas 3 e 2. O que ele quis dizer com configurações aqui, pessoal? Antes de fazermos o ponto, a gente vai usar apenas os valores positivos. Então, ó, deixa os negativos para lá. Então, vamos lá. A gente vai registrar o ponto A, que tem coordenadas o quê? 3 e 2. Então, ó, 3 na horizontal, 2 na vertical. O ponto A está aqui, 3 e 2. E vai surgir uma janela ali do lado esquerdo da tela que vai mostrar estas coordenadas que a gente está colocando aí. Ponto B, 6 e 2. Ou seja, 6 na horizontal e 2 na vertical. Ponto B, 6 e 2. E o ponto C, 3 e 4. Então, 3 e 4 é o ponto C. Marcamos os pontos A, B e C. No item B, ele pede, usando o comando polígono, me desculpem, crie o triângulo ABC. Ou seja, o comando polígono está aqui, ó. Você vai vir aqui, clicar em polígono e simplesmente clicar nos 3 pontos, no A, no B e no C, fechando o triângulo ali, ó. Então, ele vai dar ali na janela os nossos segmentos. Criamos o triângulo ABC. Crie o ângulo BAC. Para isso, utilize o comando ângulo mostrado na figura ao lado, que é este comando aqui, e selecione os vértices B, A e C nesta ordem, porque assim você vai clicar no vértice do ângulo e nos seus dois lados. Tá? BAC com o vértice no 90, que é o vértice. Então, da mesma forma, ele pede para nós criarmos o ângulo CBA. Como que você vai clicar no ângulo CBA? Clicando no C, no B e no A. Tá? Então, pessoal, ângulo criado, você pode mexer com todos esses valores aí para melhorar a sua visualização. Criamos o CBA e agora nós vamos criar o ACB, ou seja, ainda clicando em ângulo ACB, o vértice do ângulo vai estar em C, está aí o ângulo criado. Então, o que é importante a gente ter neste pedaço aí? É importante termos em mãos o que a gente está fazendo, ó. Na letra E, ele está pedindo o quê? Quais são as medidas dos 3 ângulos internos do triângulo ABC. Então, para a gente não ficar trabalhando com números decimais imensos logo de cara, vamos arredondar estes valores. Nós temos o quê? Ó? O ângulo A
Apesar dele ter usado outros nomes, o GeoGebra nos permite mudar, tá? O ângulo BAC, o ângulo BAC, que foi o primeiro que a gente construiu, ele tem 90 graus. O ângulo CBA, que é o que tem vértice em B, ele tem 3,69. Vamos arredondar para 34 graus, tá? Aí anota aí, 34. E o ângulo ACB, que é o último ali, eu tenho 56,3. Vamos deixar arredondado aí para 56 graus. Tudo bem, gente? Então, e aí nós fizemos a primeira construção e na letra F ele pede: o triângulo ABC tem um ângulo reto. Classifique os outros dois ângulos internos desse triângulo em agudo, reto ou obtuso. Ou seja, o próprio exercício já disse para a gente que o ângulo A tem 90 graus. Então, os outros dois são agudos, eles só podem ser agudos. Bem, feito isso, nós vamos agora para onde? O item 2, logo abaixo, aí para quem está perdido, estamos na página 385. Aí no item 2, ele está dizendo, ó, considere novamente o triângulo ABC construído no item 1. Um de seus ângulos internos é reto, mas os outros dois não. Será que é possível movimentar seus vértices de maneira que ele passe a ter dois ângulos internos retos? Para responder essa pergunta, você vai utilizar o comando mover na figura aí ao lado. Então veja, ele pede no item A, selecione o ponto B e movimente-o sem alterar a medida do ângulo BAC. Observe a medida do ângulo CBA e responda: existe alguma possibilidade, alguma posição do ponto B para que esses dois ângulos internos do triângulo ABC, o BAC e o CBA, sejam simultaneamente retos? Ou seja, para que os dois tenham um ângulo de 90 graus? Então vamos a essa construção proposta aí. Vamos lá no comando mover. Vamos pegar o que? Ele pede para a gente pegar o que? Movimente a medida do ângulo BAC, ou seja, selecione o ponto B e movimente-o. O que ele pede? Existe alguma posição do ponto B para que esses triângulos tenham dois ângulos simultaneamente retos? Observe, olha gente, será que isso é possível? Olha só, existe essa possibilidade de termos dois ângulos retos? Existe, Não, né? Em momento algum vai acontecer de ficarmos com dois ângulos de 90 graus. Tudo bem, gente? Deu para entender? Deixa eu devolver ele para o lugar aqui. Tudo bem? Deu para entender aí? Então, não dá para movimentar o ponto B de forma que os dois fiquem simultaneamente retos. E na letra B ele pergunta: movimente agora o ponto C. Existe alguma posição desse ponto para que os ângulos internos BAC e ACB sejam simultaneamente retos? Ou seja, o BAC e o ACB que sejam simultaneamente retos? Então vamos ver. Comando mover de novo, pega o ponto C e movimente. Será que existe a chance? Pode esticar, pode virar o quanto quiser. Existe alguma chance destes ângulos serem simultaneamente retos? Não. Também não é possível movimentar o ponto C de forma que os dois ângulos sejam retos. Tá ok, pessoal? Deu para ficar um pouco claro o que a gente queria demonstrar aí? Lembrando que se você tiver condições de fazer isso na sua casa, pode fazer sem problema nenhum, tá? No item 3, considere novamente o triângulo ABC construído no item 1, movimente seus vértices convenientemente e responda as perguntas a seguir e ilustre cada resposta com um esboço que represente a sua construção. Olha, você está aí na sua apostila, você vai fazer isso de que forma? Quando você avançar, você vai, claro, não vai ter como, tá? Então eu vou falar para vocês o seguinte: quando pegarmos aquele ângulo para movimentar naquele triângulo lá, aquele triângulo do jeito que estava,
O que a gente precisa observar aí? Quando formos movimentar este triângulo, ó, tem como ficarem os três ângulos agudos, que é o que ele está perguntando aí, ó? Sim, isso nós conseguimos fazer. Veja que do jeito que eu parei ele aí, ó, os três ângulos são agudos. É possível fazer de outra forma? É possível, mas a pergunta é se é possível que os três ângulos sejam agudos. Sim, isto é possível, tá? Aí você pode fazer o esboço que você quiser aí na sua apostila, de forma a demonstrar que é possível que os três ângulos sejam agudos, tá? Tudo bem? Deu para entender o que eu estou falando agora? Espero que vocês estejam visualizando isso. E no item B? No item B ele pergunta se é possível posicionar os vértices do triângulo de modo que um de seus ângulos internos seja obtuso. Ora, isso é mais fácil de visualizar, né? Como você vai fazer isso? Pega lá o comando mover de novo e... olha só, um dos ângulos é obtuso. Os outros dois são agudos. Então você pode pegar este exemplo que eu estou dando para você e fazer aí na sua apostila, ou fazer um exemplo qualquer aí na sua apostila que atenda isso que ele está pedindo para a gente fazer. Então, ó, voltando lá, ó, vamos agora para o item C. É possível posicionar os vértices do triângulo de modo que dois de seus ângulos internos sejam obtusos? Ou seja, a gente volta lá no que a gente estava fazendo e vai movimentar este triângulo de novo para ver se é possível criar dois ângulos obtusos, ó. Observe que apareceram valores maiores, mas não são ângulos internos. A gente está falando de ângulo interno, ó. Sempre se um é obtuso, olha o que acontece com os outros, ó. A gente não consegue ter dois ângulos internos obtusos no triângulo. Ou seja, não é possível fazer isso que ele está propondo aí, no item C. Então não é possível. Porque não seria, se a gente desenhar, se você desenhar aí no seu caderno dois ângulos obtusos, vai ser algo aberto, então não vai ser mais um triângulo, tá ok? E no item D, é possível posicionar os vértices do triângulo de forma que um dos seus ângulos seja reto e o outro obtuso? A gente já viu que não é possível isso, tá? Então, item 4 agora, a classificação de um triângulo. Quanto às medidas de seus ângulos internos, considera aspectos que você analisou nos itens anteriores. Levando em conta tais aspectos e o desenho fornecido em cada caso, complete o quadro a seguir que ilustra esta informação, esta classificação. Como você vai fazer isso? Aí na apostila de vocês está lá, acutângulo, ó, de acordo com as medidas de seus ângulos internos, um triângulo, ele é classificado em acutângulo quando possui os três ângulos, ó, os três ângulos internos agudos. Ok? Nossa, mas é só isso que é para escrever aí? Sim, é só isso que você vai escrever aí. Então, ele é considerado retângulo quando ele possui um ângulo de 90 graus. E ele é considerado obtusângulo quando ele possui um ângulo obtuso. A minha letra está horrorosa, mas aí no de vocês vai ficar bonitinho. Então nós temos essas três classificações aí e um exercício para a gente fazer, que aí vai ficar por conta de vocês, apesar que eu já coloquei a resposta, mas é importante que vocês observem o que esse exercício está mostrando, quais as propostas que ele está entregando, tá? Então, usando régua e esquadro, desenhe no espaço a seguir, e aí eu coloquei a resposta para que vocês tenham uma ideia de como vai ficar no seu caderno. Se você não fizer no seu caderno, você não vai entender nada e aí não vai adiantar, ok? Item 2, o triângulo ABC desenhado na malha quadriculada é... Aí é o teste 2, tá? Para você responder, tá fácil, então não vou nem dar dica. E no item 3, na seção em casa, desenhe em seu caderno um triângulo retângulo isósceles, um triângulo escaleno e obtusângulo, um triângulo acutângulo isósceles, e a correção eu trago na próxima aula para vocês. Usando o lado do quadrado CD do quadrado ABCD,
foi construído um outro quadrado denominado CD, E e F. Ou seja, você vai desenhar um quadrado chamado de A, B, CD, vai construir um outro quadrado que vai CD, E, F, de vocês vai ficar certinho. Aí você vai clicar o triângulo, classificar o triângulo ABF, ou seja, ABF, ó. Quanto à relação às medidas de seus ângulos internos, explique seu raciocínio. Classifique o triângulo ABS em relação às medidas de seus lados ABF, tá? E explique o seu raciocínio. Se não ficar legal, me avisa que na próxima live eu tento fazer essa explicação um pouco melhor. E no item 5, anote no seu glossário, que já deve estar encaminhado, que eu pedi antes das férias, a palavra triângulo e as classificações dos triângulos, quanto às medidas dos lados e as medidas dos ângulos internos. E acesse o plural e realize os exercícios extras disponíveis para esse módulo. Pode acessar antes que eu peça, porque eu vou pedir, tá ok? Então, pessoal, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem em paz. Até logo. Tchau, tchau.